Vamos ver agora um relatório que foi divulgado por uma ONG que aponta um número recorde de pessoas deslocadas por conta dessas catástrofes naturais em todo o mundo no último ano. E o editor de Internacional, Fabrício Naitsky, traz as informações. Os dados assustam. Segundo um estudo divulgado pelo Centro de Monitoramento de Deslocamentos Internos nesta semana, 75,9 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas em 2023, um número jamais registrado pela agência. O relatório anual divide os deslocados internos, ou seja, uma movimentação dentro do mesmo país ou território, em dois grupos. Um por violência e conflitos armados e outro por desastres naturais, como o que atinge o estado do Rio Grande do Sul. Nos últimos 5 anos, desde que o IDMC passou a contabilizar os deslocados por desastres, a realidade tem sido cada vez mais cruel. O número cresceu 50%, passando de 50,3 milhões de pessoas em 2019 para os atuais 75,9. Em 2023, 68,3 milhões de pessoas foram enquadradas na lista de conflito e violência. A maior parte são do Sudão e Síria, 2 países que passam por uma guerra civil. Vizinha do Brasil, a Colômbia é a 4ª colocada no ranking, com 5,1 milhões. Já quando o motivo dos deslocamentos são os desastres naturais, a situação muda de figura. Os números são menores, com um total de 7,7 milhões de afetados. Mas a lista de países é mais ampla, incluindo regiões mais desenvolvidas, como a Europa, os Estados Unidos e o Canadá. A maior concentração fica no Afeganistão e no Paquistão, que, somados, têm quase 3 milhões de deslocados internos por conta de fortes enchentes. Já a Turquia teve uma alta considerável por causa do terremoto em fevereiro do ano passado, que deixou milhares de mortos. Para a diretora do IDMC, Alexandra Bilak, a preparação para tragédias e a prevenção são diferenciais importantes entre os países e o total de pessoas atingidas. Uma junção de aspectos que traz um grande impacto para os cálculos. Cada vez mais nos últimos anos, nós temos visto que o deslocamento interno é mais e mais causado por combinação de fatores. Nunca é um só motivo que faz as pessoas saírem de casa. É uma combinação de fatores políticos, sociais, econômicos e ambientais também. O relatório desse ano também destacou a questão da segurança alimentar e mostra que, em alguns casos, isso pode ser um dos principais fatores que levam ao deslocamento. As catástrofes naturais são consideradas apenas a ponta do iceberg. Na avaliação dos especialistas, os problemas que o mundo vê hoje são antigos e estruturais. Mas como evitar que os desastres sejam cada vez maiores? Segundo a ONG, a resposta está no planejamento. O documento defende o uso de dados para que a prevenção seja cada vez mais efetiva, além de ações que vão desde a redução da pobreza até o combate às mudanças climáticas. A Organização Meteorológica Mundial também entrou na discussão. No último dia 8, o grupo divulgou o relatório sobre o estado do clima na América Latina e Caribe, trazendo dados assustadores. Em 2023, a região bateu recorde de desastres naturais, além de registrar o ano mais quente da história. Entre as principais causas estão o fenômeno El Niño, quando as águas do Oceano Pacífico ficam aquecidas acima do normal, e as mudanças climáticas induzidas pelo homem. O estudo da OMM também trouxe números preocupantes. Ao todo, 11 milhões de pessoas foram afetadas diretamente. E os prejuízos aos países superaram os 20 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 100 bilhões de reais. De incêndios florestais a enchentes devastadoras, a natureza parece responder de forma cada vez mais agressiva às mudanças. E a mensagem é clara: o tempo para resolver o problema é cada vez mais curto.
Eu quero ouvir o Mano Ferreira para falar dessa onda migratória, de fato, né, por vários motivos. Aí apresentou o Fabrício Naitsky e, é claro, também as questões climáticas. E nós observamos também, né, Mano, hoje a tentativa de impedir que pessoas entrem em países. Isso é uma situação histórica nos Estados Unidos. A decisão justamente do parlamento britânico em relação aos africanos. Como é que você avalia esse momento mundial, Mano? Pois é, Matheus, a questão imigratória é sempre um ponto muito delicado, porque a gente sabe que acaba gerando, muitas vezes, quando esse deslocamento ocorre sem a devida infraestrutura, sem o devido planejamento, ele gera conflitos, gera muitas vezes situações até de xenofobia, daqueles que não aceitam a presença de pessoas com diferentes culturas que se deslocaram para o seu território. Eu acho que para enfrentar questões como essa, a gente tem um desafio político muito grande de modificação da lógica e da mentalidade do eleitor, porque quando a gente tem gestores públicos que eventualmente fazem o seu dever de casa em questões estruturais para evitar os danos maiores de eventos extremos, o que acontece é que não há, digamos assim, o crédito político para essas pessoas, porque a população percebe como um fenômeno natural, ou seja, quando a gente faz o dever de casa, a chuva vem, vai embora e não há maiores problemas. Então, isso não se torna um benefício visível do trabalho político. Por outro lado, quando esse trabalho não é feito, a gente sofre as consequências de forma devastadora, como está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Então, do ponto de vista da lógica do funcionamento político, é como se os políticos não tivessem um incentivo para prestar atenção e tomar as medidas necessárias de prevenção e de enfrentamento de catástrofes como essa antes que elas aconteçam. O tema só se torna urgente no imaginário das pessoas e na demanda do eleitor depois de ocorrer. O problema, como bem mostrou a reportagem do Fabrício, é que está acontecendo cada vez com mais frequência. Isso nos leva justamente a essa necessidade de reflexão como sociedade para que a gente consiga amadurecer o debate político e cobrar dos gestores públicos, de fato, necessidades mais... atender a essas necessidades que muitas vezes não são muito populares no momento de serem tomadas, porque são investimentos em infraestrutura que muitas vezes não gera aquela fita para ser inaugurada, não gera aquele evento de aplausos e de, enfim, geração de votos de forma mais visível, mas que são essenciais, como nós estamos vendo cada vez mais, para a sobrevivência da nossa espécie.